Dia, boa tarde, boa noite, meus caros professores e mestres da Faculdade Pio Décimo. Meu nome é Viviane Rafaela Araújo Linhares. Estou matriculada na turma 9º NA e o meu tema proposto será a responsabilidade civil do Estado frente ao descumprimento ao testamento vital. E a minha problemática proposta, ela fala sobre a vontade do paciente, ela foi respeitada em relação ao testamento vital? Irei responder nos objetivos a seguir, que fala sobre os meus objetivos gerais. Eles falam sobre a responsabilidade civil do Estado frente ao descumprimento do testamento vital, que fala, primeiramente, sobre a omissão e sobre a falta de EPIs e a falta de respiradores, a falta de um estudo, a falta de equipamentos de segurança para os trabalhadores da saúde que estavam de frente a essa pandemia. Falo também essa responsabilidade civil para com os indivíduos que se sentiram causados, sendo que a responsabilidade civil do Estado ela é objetiva. Sendo que ela é objetiva, ela é independente da sua análise da sua culpa. E ela tem a demonstração do nexo causal e a relação que causa o seu efeito e o dano, a maioria das vezes, a perda dela é patrimonial. E na perda tocante, ou também no dano moral. E a pandemia também, ela trouxe uma indagação. Essa indagação, ela questiona sobre os casos de força maior, onde a imprevisibilidade e a inevitabilidade, como a palavra fala. E em relação aos agentes públicos, em relação à responsabilidade civil do Estado, ela fala sobre os agentes públicos que eles descumpriram essa medida, o descumprimento do testamento vital, e também em relação a esses equipamentos de EPI, onde o Estado se omitiu em responder essas perguntas, essas respostas para a sociedade. Então, os meus objetivos específicos, eles falam sobre a judicialização da saúde, a pandemia Covid-19 que nos atingiu esse meio muito difícil que nós estamos vivendo, né? A pandemia que aborda sobre o coronavírus, Covid-19, e também meus objetivos específicos também falam sobre o testamento vital, que é um documento jurídico válido, eficaz. Ele é revogável, unilateral. É um documento jurídico onde a vontade do paciente ela tem que ser respeitada, que onde os médicos eles têm uma diretriz que chamam as diretrizes da autonomia da vontade, onde o Conselho Federal de Medicina eles entraram em acordo e eles redigiram em consenso quais eram as suas preliminares a obrigação de fazer e a obrigação de não fazer. Então, quer dizer também sobre o testamento vital, que ele fala sobre, ele tem os institutos que falam sobre a eutanásia, a distanásia, a ortotanásia. Venho aqui abordar e esclarecer sobre a ortotanásia, que é onde os pacientes em estado paliativos, onde não tem mais uma sobrevida, eles têm que ter uma sobrevida, sendo que nessa pandemia muitos pacientes chegavam em comorbidades, com doenças em comorbidades, e acometiam esse tipo de descumprimento, que na maioria das vezes os médicos eles se recusam a fazer a sua vontade do paciente. Muitos deles não têm nem o tempo de escolher como quer ser tratado. Isso quer dizer, não tem o direito a ter uma morte digna. Eles têm uma morte invasiva, que ele fala sobre a intubação. Essa intubação faz com que a morte desses pacientes ocasione com mais rapidez. Então,
geralmente, a ortotanásia, ela defende sobre o estado paliativo do paciente, onde a vida do paciente é postergada. Então,